Estamos aqui novamente para continuar compartilhando com vocês um pouco dessa história, né, do nosso testemunho. Já falamos nos outros 2 vídeos sobre esse processo de mudança de estado, não só de cidade, né, e os desafios, os milagres que aconteceram e as mudanças também que vieram, né, a rebote de tudo isso nas nossas próprias vidas. Bom, nesse vídeo nós queremos falar um pouco mais de como foi para a gente, então, o momento que a gente decidiu iniciar as tentativas para gestação. Na verdade, eu acho que para falar disso nós precisamos voltar um pouco na história. Nós estamos casados já há quase 10 anos e durante esse período, né, boa parte desse período, a realidade é que isso não passava muito no nosso coração. Eu acho que pro histórico daquilo que nós vivemos, né, amor? Até porque antes do testemunho de mudança tem muitos outros testemunhos na nossa vida, né? Mas para todo o processo que vivemos, a ideia de ter filhos, de gerar filhos, não era algo que parecia encaixar dentro da nossa realidade de vida, né? Não era algo que parecia que poderia ser possível. E nós, então, né, durante esse tempo aí de caminhada juntos, sempre parecia que a verdade é que estava sempre faltando alguma coisa para que então a gente pudesse começar a iniciar as nossas tentativas. Mas eu quero falar um pouco da minha própria história, porque tem muita interferência a nossa história com a nossa família de origem, tem muita interferência no nosso casamento, tem muita interferência, né, na nossa decisão e na nossa maneira de maternar, de paternar. Então, tem muita interferência, tem muitas influências. Os meus pais, a realidade é que eles me criaram dentro de uma cosmovisão em que a contemplação do casamento, a contemplação da maternidade não era uma prioridade, né? Não que eles diziam para mim algo oposto a isso, mas não era algo que eles introduziam, sabe, como assunto, como tema, até porque os meus pais se separaram, eu tinha 2 anos só. Eu não cresci muito com uma referência assim de casamento. A minha mãe depois até veio, né, a se juntar com outro homem com quem ela ficou muitos anos, mas eu perdi assim essa referência de casamento. Eu não cresci com isso, eu não tive essa referência, né? E a referência que eu tinha, na verdade, era da minha mãe, uma mulher muito forte, muito guerreira, muito trabalhadora, né? Uma empresária, empreendedora e muito excelente na área dela, né? E ela é, de fato, até hoje, muito excelente na área dela. Só que isso, para mim, virou uma referência. Esse virou o alvo para o qual eu, então, iria correr na minha vida para ser no futuro. E foi isso que eu fiz, né? Quando o Henrique me conheceu, eu já tinha tido um negócio próprio, eu já tinha me formado na minha primeira faculdade, porque psicologia não é minha primeira faculdade, eu já tinha muitos cursos, enfim, muitas formações. Os meus pais voltaram muito a minha educação para isso, né? Centralizaram muito a minha educação e a minha formação como indivíduo justamente na questão profissional e nos estudos. E eu me voltei e mergulhei nisso, né? Só que a maternidade, ela não era uma realidade para mim. Inclusive, antes mesmo de conhecer a Cristo, eu sempre dizia que eu não casaria e que eu, obviamente, não teria filhos, né? Que eu seria uma grande empresária de sucesso e era isso. A minha vida seria isso, né? Eu tinha até uma aposta com meu irmão e a cada ano que se passava da minha vida, aquela aposta aumentava um valor, né, específico. E quando nós fomos casar, meu irmão foi falar com você, né? Foi falar com você que você estava devendo um dinheiro para ele. Pois é. Porque, na verdade, eu tinha perdido a aposta, já que eu estava casando. Era uma brincadeira nossa, claro. Mas de tão sério que isso era para mim, né? E eu sei que, assim como eu, tem tantas outras meninas e mulheres que cresceram dessa forma. Além disso, a minha mãe tem uma própria história, né? Eu sou fruto de um verdadeiro milagre. Ali na juventude dela, ela teve uma complicação muito séria no órgão reprodutor dela e durante um exame ela acabou ficando ali com uma infecção muito grave e ela ficou entre a vida e a morte.
E o médico dela, né, conseguiu ali, com a graça de Deus, reverter a situação, mas ela cresceu sabendo que ela jamais poderia gestar filhos, né? E isso foi uma das coisas que fez com que ela mergulhasse, né, em todo o ambiente de trabalho dela, em toda a carreira profissional dela, né? Minha mãe mergulhou. Quando ela descobriu que estava grávida de mim, ela, na verdade, estava namorando com meu pai. Eles nem casados eram. E foi uma grande surpresa, né? Ela conta essa história, meu pai também conta essa história. E foi uma grande surpresa. Foi verdadeiramente um milagre, né? E ela ficou com o coração dela, assim, em conflito, porque para a carreira que ela tinha na época, né, não comportava uma criança, né? E ela teve, então, algumas questões ali, né, conflitos internos, mas permaneceu levando a gestação adiante. Meus pais, então, ficaram juntos. E aí depois veio o segundo milagre, que, segundo ele é um milagre maior do que eu, que é o meu irmão. Porque você imagina, né? Aí disseram mesmo para ela, olha, não tem condição nenhuma de você ter outro filho, é muito arriscado, muito grave. E depois meu irmão veio. Mas tudo isso tem repercussão na nossa vida, né? Tudo isso tem repercussão. Então, só para contextualizar, o quanto que a decisão de ter filhos passa por isso na minha vida. Mas o Henrique também tem uma história quanto a isso, né, amor? Como foi para você, então? De que forma você acha que a sua história com a sua família de origem influenciou essa questão de decidir mesmo, né? De começar a tentar engravidar? Meus pais sempre foram casados, né? Então, essa questão de casamento para mim sempre foi uma realidade, né? Assim, um desejo mesmo, porque eu sempre tive isso em casa, né? E sempre vi isso e, graças a Deus, assim, eles sempre tiveram um casamento saudável e, Eu aprendi muito com eles também, sim, né, amor? Essa coisa de estar na mesa, a família sim, junto, né? O casal junto. Seus pais sempre foram muito parceiros um do sim. outro. Eles sempre tiveram muito esse cuidado com a gente, assim, com eles também, né? Sempre programaram, assim, viagem em família. Então, sempre tiveram. Minha mãe, quando precisou trabalhar, trabalhava, mas sempre muito atenta com a gente, né? Assim, na nossa criação. Muito presente em casa, ela sempre foi, né? Sim, sempre que foi possível ela não trabalhar ou ajudar de outra forma, né? O meu pai, assim, com o trabalho dele, ela sempre fez para poder estar presente ali com a gente, né? Mas, assim, mesmo eu tendo o meu pai ali presente, né? A figura dele sempre presente ali, mas ele não foi muito presente na minha criação, assim, né? Acho que emocionalmente, É, né? então, e é claro que tem a ver com o que ele recebeu, com a criação que ele recebeu, e, Ele teve né? uma história muito difícil com o próprio pai Sim, dele. exato. Né? Então foi isso, assim. Aí na questão de filhos, né, de eu querer ter filhos, já foi algo talvez muito influenciado por isso, né, por essa falta desse pai, dessa forma, né, mais presente emocionalmente, né. Então eu tinha essa insegurança, essa coisa assim de sempre achar que não estava pronto, nunca era a hora, nunca estava pronto, né? Pensava, será que eu vou conseguir prover, né? Será que Porque isso que você está falando é tão importante, amor, assim, porque especialmente é o pai, né? Essa figura paterna, ela é muito importante para o envio para a vida, sim, né? Então, você teve até alguns desafios de conseguir ir para uma vida profissional mesmo, porque você tinha uma consciência de que você nunca estava bom o suficiente, você não era bom, você não era capaz, né? E às vezes as pessoas acham que é assim, é porque o outro é relaxado, ou porque é preguiçoso, e não é. A gente não pode julgar as pessoas sem conhecer a fundo a história delas, né? Então, nós acabamos crescendo e todos nós temos as nossas crenças limitantes, todos nós, né? E nós precisamos passar por esse processo de autoconhecimento, sabe? Aprender a gerenciar a nossa própria história, revisitar a nossa história e entender que a nossa história, antes mesmo de nascermos, nos influencia muito. sim, E nós conversamos sobre isso. Lembra quando a gente falava assim, que quando nós entendemos esse gatilho em você, eu lembro que nós passamos a entender que era o seguinte: você não conseguia dar o passo para a paternidade porque sua mentalidade ainda era de filho só.
Assim como você teve dificuldade de dar o passo realmente para essa postura de marido, porque a mentalidade ficou aprisionada só no lugar de filho. Então esse envio, né, dos seus pais, especialmente do seu pai, para que você fosse para a vida adulta, para que você fosse para esse lugar como marido, como pai, olha, você vai conseguir. Isso acabou faltando, né? Até porque, é claro, os nossos amigos, pessoas próximas, nossa família conhece, mas talvez tenha gente que vai assistir esse vídeo e não saiba. Mas quando nós fomos casar, há poucos meses antes do nosso casamento, seu pai foi diagnosticado com câncer, né, de estômago, e nós casamos num sábado. No domingo, seu pai ficou internado, e ele ficou um mês internado e veio a óbito, né? Veio a falecer. Sim. O Senhor Jesus recolheu seu pai, e foi tudo muito intenso pra gente, né? Foi muita graça do Senhor, seu pai ter estado no nosso casamento, porque eu acho que foi uma marca pra gente muito importante, né? Acho que especialmente pra você, mas foi muito doloroso, né? Entrar no casamento e o pai tinha acabado de falecer, e agora sua mãe também, né, estava sozinha, e como é que ia ser a sua mãe sozinha? Enfim, foram muitas questões. Isso tudo trouxe influências, né, pra gente. Mas teve um outro fator também que nos ajudou nessa decisão de começarmos a tentar engravidar. Foi algumas conversas. Mas tiveram algumas, talvez umas duas, que foram mais pontuais, com famílias, né? Com casais jovens, mais ou menos da nossa idade. Alguns até mais jovens. Sim. E que já têm 2, 3 filhos. E eles vivendo isso de uma forma tão leve, né? Esse desejo pela família de uma forma tão ardente. E o que nós percebemos, né? Nós percebemos que a cultura tem muita influência. Nós percebemos que na nossa cidade, na cidade de onde nós viemos, né? A nossa cidade, ela fica num estado grande, de grande proporção, né? Que tem muita coisa movimentada e passa por lá economicamente, até mesmo no Brasil, enfim. E nós percebemos que na nossa cidade tem uma influência sobre essa questão de carreira profissional, sobre fazer a vida, e fazer a vida é ter bens, é conquistar bens, né? De uma forma que não é dessa maneira aqui na cidade onde estamos agora, né? Na cidade onde estamos agora, eles priorizam muito o tempo juntos. Na cidade onde nós estamos agora, nós vemos muitos casais jovens com filhos. Muitos. É muito comum. Casais casados jovens com filhos. Eles casam cedo aqui, né? Nós vemos as pessoas no parque, as famílias no parque. Aqui, a maioria dos estabelecimentos na hora do almoço fecha. Então, muitas pessoas voltam para as suas casas para poder almoçar com a família. Então, é um outro ritmo de vida, né? É uma outra maneira de se viver. Até porque não tem aquela coisa do engarrafamento maçante, das horas que se perdem no trânsito. E eles investem muito mais na família, né? Eu acho que eles enxergam mais a questão do trabalho como um trabalho que está a favor da família e não simplesmente como o trabalho que vai me ascender, né, profissionalmente. Na verdade, aqui a gente vê até muito mais até empreendedores, né, do que a gente vê até na nossa cidade. Muitos empreendedores aqui, justamente verdade. Por conta dessa visão, né, de não é empreender para ficar rico, mas é poder realmente ter tempo, né, ser mais dono do seu tempo para poder estar mais junto com a família. Mas é justamente isso, né? Eles querem ter mais tempo para estar mais com a família. É claro que isso não é um apanhado geral, né? Mas daquilo que nós temos tido convívio, isso é muito nítido, né? Isso é muito claro. Então, o quanto que a própria construção cultural nos rouba de princípios que Deus estabeleceu para as nossas vidas, né? E que tem sido uma reflexão para a gente, né? Nesse momento. Mas o momento exato que nós decidimos começar a tentar engravidar, nós vamos contar no próximo vídeo, né? Porque a gente acha que dessa forma fica mais gostoso, assim, assistir em pedaços menores, né? Fica mais gostoso, não fica pesado para poder ir compartilhando com vocês. Mas a gente quer que a nossa história possa encorajar de alguma forma, né? Deus nos fez para sermos família, né? E nada é mais nobre do que isso. Inclusive,
apesar dessas lutas internas no meu coração, no coração do Henrique, quanto à questão de começarmos a tentar engravidar, de termos filhos, dentro de mim eu já orava, eu falava com Deus, eu falava, Senhor, nos prepara, né, para essa missão, porque nós consideramos, entendemos que o Senhor considera essa missão como a missão mais nobre da vida de um ser humano, né? Então, por considerar a missão mais nobre, nós não orávamos pelos nossos filhos somente a Deus, que os nossos filhos sejam bons empreendedores, ou que os nossos filhos sejam bons estudantes, que venham com saúde, que venham... Não, na verdade, eu não lembro de um momento que a gente tenha orado dessa forma, pensando aqui agora. Nós oramos muito por nós, para que o Senhor nos prepare, né? E estivesse nos preparando para a paternidade. E é claro, né? Já há algum tempo, quando a ficha foi caindo, a gente passou a orar pela questão dos filhos, né? E oramos sim por eles, mas para que eles conheçam ao Senhor, né? Para que eles sejam nobres e pontuais na missão que Jesus tem para a vida deles. Então, eu acho que é isso. Mas fica aí junto com a gente, né? Para vocês acompanharem. Tem uma parte forte desse testemunho, não tem, amor? Tem uma parte bem forte desse testemunho e nós vamos contar nos próximos vídeos, tá? Beijo, fica aí junto com a gente.